Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruídas, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes, feliz aquele que pegar teus filhos e o esmagá-los contra a pedra. É difícil dizer amém aqui, no sentido de o povo se lamentar por algo que tinha acontecido no passado. Povo esse conhecedor da palavra. Conhecendo a história do início do povo de Israel, nós podemos ver que o povo de Israel foi um povo privilegiado, um povo que ganhou uma terra, era um povo que era conhecido pelo mundo, sendo um povo de Jeová, o povo de Deus. E de repente a gente vê essas declarações nesse momento, a gente questiona, o que levou esse povo a olhar e estar amargurado, ao ponto de não querer adorar a Deus, por estar numa terra estranha, ao ponto de pendurar o seu violão, a sua harpa, ao ponto de não querer expressar a alegria de Deus na vida deles. O que leva a pessoa a entrar numa crise tão forte? Esse texto que nós lemos aqui vai esclarecer duas partes importantes e depois uma aplicação, que uma delas é quando eles voltam para o passado, relembram alguns fatos acontecidos e depois eles olham para o futuro, desejando assim uma imprecação, ou seja, uma retribuição pelo que eles sofreram. E na aplicação nós vamos ver que Deus é maior. Então, meus amados, nos versículos primeiros nós podemos ver quando eles olham para o passado, o sofrimento que eles tiveram. As margens do rio da Babilônia, eles se encontravam na Babilônia. O povo de Judá, que é o reino do sul, eles foram presos, foram cativos no ano 586. Mas antes de chegar a esse cativeiro, eles viram uma grande experiência da tribo do norte, que era o Israel, que foram levados pelos assírios. Por eles terem virado as costas para Deus, por viver numa imoralidade, Deus falou para o povo do norte, a nação do norte, o Israel, que eles seriam cativos. E foram. Então, Judá, o povo do sul tinha que pegar isso como exemplo e olhar e ver, falar, olha, realmente Deus ele age. Deus ele cumpre a sua palavra. E ali começaram a chegar os profetas. E os profetas anunciavam para o povo de Judá que eles deviam se arrepender, mas os próprios profetas sofriam pressões do povo e dos reis daquela época, ao ponto de algum deles fugirem ou até mesmo serem mortos. E por isso Deus cumpriu a sua palavra. Em 606, Nabucodonosor fica de frente aos muros de Jerusalém, levando ali um grupo para a Babilônia sendo cativo. Em 596, Nabucodonosor continua ainda fazendo cerco e ainda consegue levar mais um grupo para Babilônia como cativos. E foi um período tão grande que eles ficaram ali fazendo cerco ao ponto do povo de Deus
se entregarem e Nabucodonosor entrar ali, invadir e pegarem todos e levarem cativo. Então ele se encontrava na Babilônia. E Babilônia, eles ficaram ali presos 70 anos, sendo escravos dos babilônicos. E por isso que diz que eles se encontravam na Babilônia. E diz que eles assentavam. O sentido aqui, viviam assentados, é que eles não estavam com ânimo. Eles estavam frustrados naquele local. Então, quando eles olham para o passado, eles começam a lembrar o momento difícil que eles tiveram ali na Babilônia, acomodados no sentido da sua vida espiritual. E eles choravam, porque eles deviam ter vários motivos para levar isso a eles a chorarem. E eles lembravam de Sião. Oh, minha igrejinha, como era bom Jerusalém, como era bom Sião, como era bom a igreja, quando a gente tinha aquelas oportunidades, como era bom, e agora aqui nós estamos sofrendo, ao ponto de nós não queremos cantar, ao ponto de nós não sentimos desejo de louvar ao Senhor, e é por isso que nós penduramos aquilo que Deus nos deu, os nossos dons. Então eles começam a ficar apáticos, aquilo que era para estar feliz da vida. Como, porém, haveríamos de entoar o canto na terra estranha, então eles se sentiam totalmente isolados, afastados. Parece que Deus não se encontrava ali. E é interessante que é o próprio Deus que os conduziu, que os levou para serem cativos em Babilônia. Os profetas anunciavam que eles seriam presos, seriam cativos, pela desobediência, pela vida que eles estavam levando. O próprio Deus iria levantar servos, assim como levantou Nabucodonosor como um servo do Senhor, mesmo sendo ímpio a princípio, mas foi levado para o cativeiro. E aqui agora eles se encontram tristes, sem poder louvar ao Senhor. Então aqui mostra um pouco do seu passado. Mas quando a gente olha para o texto, nós vamos ver que eles têm algo imprecatório. Eles querem uma doutrina aqui da retribuição, porque eles sofreram e agora eles querem pagar o mal com o mal. Os versículo 7 e versículo 8 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Então, primeiramente aqui eles olham para o passado e falam: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse vingança contra os filhos de Edom. E quando nós olhamos para os filhos de Edom, em Obadias registra o que esses edomitas fizeram com o povo de Israel. Eu queria ler alguns versículos que está lá em Obadias, só tem um capítulo mesmo, versículo 11 em diante. Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhes levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da tua calamidade, nem ter alegrado sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem ter falado da boca cheia no dia da angústia. Não devia ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. E o último versículo 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapavam, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. O dia da angústia foi o dia que Nabucodonosor realmente entrou dentro de Jerusalém, arrebentou as portas de Jerusalém. E ali diz que os irmãos, os edomitas, eles ficavam de longe olhando
o Isaú, né, só para entender, tem Jacó e o Isaú. Então são os descendentes de Isaú. E Jacó eram os descendentes que estavam sofrendo a pressão aqui. Então, os descendentes de Isaú diz que olhavam de cima, do alto. E quando alguém fugia, eles gritavam: ei, tem alguém fugindo! Ali os babilônicos iam e pegavam e matavam. E quando alguém conseguia escapar, eles aguardavam em uma armadilha para prenderem nas encruzilhadas. Então, aqui agora, eles estão dizendo: lembra-te, Senhor, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Eles têm essa lembrança. Isso não lhe saiu da sua mente nem do seu coração, porque além da lembrança do que eles fizeram, conforme está registrado ali em Obadias, eles também diziam, arrasai-o até os fundamentos. Matai todos, não deixe escapar ninguém. Era isso que estava dizendo os edomitas, e com isso os judeus estavam revoltados com tudo isso. Mas não só isso, também fala sobre a Babilônia, onde eles queriam uma vingança contra a Babilônia, no sentido de matarem todos, e até mesmo aqueles inocentes, ou seja, aqueles que ainda hão de nascer. Mas Babilônia, meus amados, quando a gente olha para a palavra de Deus, o que aconteceu com eles, Lamentações, se você me acompanhar rapidamente na leitura aqui, Lamentações capítulo 4, versículo 9 e 10, nós vamos ver o que os babilônicos fizeram quando estavam para adentrar o templo. Diz o texto, versículo 9 e versículo 10, as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Ou seja, como estava tendo um cerco, já quase 20 anos, e eles não terem alimentação, eles tinham que procurar meios para sobreviverem. O povo que estava em Jerusalém. E o texto diz, Lamentações, que as mulheres botavam a mão sobre os seus filhos para cozinhar. Estes lhes serviam de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que se consumiu os seus fundamentos. Ah, meus irmãos, o versículo 9 eu posso ler também, mas felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Então, quando eles estavam ali sofrendo esse cerco, era mais feliz quem morreu na espada do que aqueles que estavam morrendo, minguados pela fome. Porque estas se definham atingidas mortalmente pela fala do produto dos campos. Não tinham o que comer. Então aqui nós podemos ver um povo revoltado que não queria adorar o Senhor, porque eles estavam passando por uma crise. Eles tinham um momento difícil, e quando eles olhavam para o passado, isso indignava ainda mais. E trazendo para nossas aplicações, meu amado, tem muitas pessoas que ainda não conseguem viver bem porque não foi tratado o seu passado. Tem pessoas ainda problemáticas, com dificuldade de dormir, com dificuldade de perdoar, porque ainda não foi tratado o seu passado. Muitos são infelizes por causa do que aconteceu ontem, que ficam relembrando ontem. Muitas pessoas estão olhando para uma cicatriz e lembrando como foi o machucado, o sofrimento que teve com aquela ferida, e não olha para a cicatriz. E o que nós queremos trazer para nós que estamos vivendo um momento difícil, que é esse Covid-19. Até mesmo o nosso estado de Rondônia, 52 municípios, passou hoje por um decreto pela fase 1. Voltamos ao início. Vamos começar novamente aí um monte de regras por causa do que estamos passando. Eu mesmo perdi vários colegas. Aos irmãos que aqui estão presentes, também deve ter conhecimento de alguns colegas que perderam, familiares. A você que está aí nos acompanhando do outro lado, talvez já ouviu falar, que momento difícil.
Mas o que eu queria trazer nesse momento, meu amado, é uma palavra de esperança, conforme o próprio tema traz para nós. Nós temos Jesus, e o próprio Senhor Jesus falou que nos últimos tempos as coisas não seriam fáceis, e tudo que acontece, Deus tem um propósito, Deus tem algo didático para nos ensinar, e é por isso que nós temos que procurar entender o que fazer, mas jamais pendurar as nossas harpas, mas jamais nos calarmos e vivermos tristes, abatidos, porque Cristo está conosco. E é por isso que a gente olha alguns textos da própria palavra do Senhor, porque aqui eles olhavam para Sião, eles se preocupavam era com a Jerusalém, eles se preocupavam com o templo, que era o local de símbolo da presença de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus falou para a samaritana em João 4, versículo 24, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos adorar ao Senhor, talvez por causa dessa crise. Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas estão frias espiritualmente? Quantas pessoas estão afastadas, até mesmo torcendo para que nunca mais as igrejas abram as suas portas, porque não está tendo prazer em voltar à igreja? Senhor Jesus dá uma lição para nós, algo que eles ainda estavam no momento na expectativa da vinda do Messias, para que pudesse dar essa palavra. Jesus falou que era para orar por aqueles que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, também fala sobre devemos abençoar os nossos inimigos, pagar o mal fazendo o bem. E isso aqui eles não cumpriram, porque havia uma revolta presa ainda dentro do coração desses judeus. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo nos dá uma palavra de conforto, quando ele diz: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriar nas próprias tribulações. Tribulações é momento difícil, é momento de choro, é momento de estar no deserto, é estar nas margens do rio da Babilônia, rio Tigres, rio Eufrates. É sofrer pressão, porque o texto ali fala que eles sofriam pressões, os opressores, ou seja, aquele que castigavam eles constantemente. O texto, quando fala sobre tribulações, é passando por momentos difíceis, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência, esperança, meu amado. É o tema, é esperança. Esses momentos difíceis, a gente olha como Deus pegar como é que é aquele nome lá, Edmilson, que joga lá para tirar areia? Peneira. E ali vai sair os grãozinhos menorzinhos vão cair, os graúdos vão ficar. É num momento como esse, meu amado, que Deus vai conhecer, quer dizer, Deus o conhece, mas você mesmo vai provar quem é você perante Deus, a tua fidelidade, o teu compromisso, o teu dom, se você vai pendurar a tua harpa ou vai agir, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando num habitat diferente da sua vida, do seu contexto, mesmo estando distante dos seus familiares, de amigos da igreja. Cacoal é conhecido como uma cidade universitária, e muitos jovens da nossa igreja presbiteriana, muitos deles vêm para cá para poder estudarem. E aí a gente muitas vezes é cobrado pelos pais desses presbiterianos que vêm para cá. Está aqui o pastor Alessandro, o pastor Gedair, são testemunhas disso. Perguntando: escuta, meu filho apareceu na igreja? Teu filho está aqui? Foge. Pessoas que vêm para um local e não querem saber mais de Deus, se afastam de Deus. Eu queria dar um grande exemplo do próprio Jesus, lá em Marcos. O próprio Jesus, ele estava ali na sua última ceia, ensinando, pregando,
e sabendo que ao sair daquela ceia, ele iria rumo ao Gólgota. Ele seria humilhado, iriam cuspir nele, ele seria pendurado no lugar maldito. E sabe o que ele fez saindo dali? Saiu cantando. Ele chamou os 12 apóstolos e após a ceia ele cantou, ele adorou o Senhor. Lá no capítulo 16 de Atos também registra a história de Paulo e Silas, quando eles chegaram ali na cidade de Filipos. Eles, por expulsar o demônio de uma garota, de uma escrava, que dava dinheiro para os seus patrões, eles foram acusados de zombadores, de pessoas que estavam trazendo algo estranho ao costume romano dali. E por isso eles foram presos. E diz o texto que o lugar onde eles foram presos era o lugar da cadeia, porque tinha a cadeia que ficava onde podia respirar, ver sol, e tinha lá no fundão, onde tinha um tronco, e ali eles eram amarrados com as cadeias naquele tronco, ao ponto de amarrar as mãos e os pés, e nem sequer poder se mexer por causa das dores que dava no corpo. E ali, nesse local, insalubre, escuro, em plena meia-noite, em vez de gritarem, o que o Senhor fez conosco? Nós estamos pregando a palavra. Diz que eles começaram a cantar. Começaram a cantar em plena meia-noite, com dores. As costas deles possivelmente estavam sangrando, porque eles levaram a surra do povo, antes de serem presos. E ali eles começaram a louvar ao Senhor. Diz o texto que as algemas foram arrebentadas. Diz o texto que as portas das cadeias foram abertas. Um milagre aconteceu. Eles não ficaram calados, mesmo em meio de sofrimento. Eles não penduraram as suas harpas. Eles não calaram com seus dons, mas eles foram adiante. Às vezes a gente sente tristeza de ver tantos crentes que têm tudo, porque se nós olharmos para esse texto aqui, o Hernandes Dias Lopes, ele frisa nessa parte, que eles estavam presos realmente. O que estava fazendo eles sofrer mais eram os pensamentos, eram as lembranças, mas eles se encontravam diante de um rio, eles não estavam no deserto. E onde tem rio, tem vida, porque eles podem beber água. 2 rios. Ali podia se plantar. E diz que eles penduravam as harpas no salgueiro, nas árvores frondosas. Então eles estavam debaixo de sombras. Mesmo assim, eles não estavam sofrendo tanto. O que fazia eles sofrer era o pensamento lá atrás. E é por isso que tem muitas pessoas que vivem ansiosas, não conseguem se libertar do seu passado, porque olha muito para trás. Não consegue perdoar, não consegue fazer um acerto de vida para ter uma vida feliz. Romanos falou isso, que as tribulações, a conclusão de tudo isso é a esperança. E nós temos uma grande esperança, que é Cristo. A nossa vida que é passageira, meu amado. Nós devemos chorar com aqueles que choram, porque nós sentimos percas. Muitas pessoas perderam, e nós choramos junto com essas pessoas. Mas se saber que essas pessoas que foram, estão com o Senhor, a gente deve chorar pela perca, mas não deixar essa crise tomar conta de nós, e vivermos de cabeça baixa, vivermos tristes, assentados, sem querer levantar a cabeça para a vida. Nós temos um outro lar, esse lar aqui é passageiro. Daqui um dia eu e você vamos morrer, mas nós temos aqui um outro lar, uma outra casa, o qual o próprio Jesus falou que iria preparar esta casa, e tem lugar para todos, e quando Ele voltar vai levar-nos para esta casa. Então aqui é passageiro. Muitas pessoas estão desesperadas porque estão apegadas às coisas materiais, à vida aqui. Está com medo de morrer? Busque a Deus, tenha convicção da sua salvação.
Está com medo do seu filho, do seu pai morrer? Prega o evangelho para ele, para que se morrer ele vai estar com Deus, que o próprio Paulo fala que é incomparavelmente melhor. E se você está vivo, tem outra palavra para você. É que Deus está permitindo. Então trabalhe para o Senhor. Se você já tem um sustento, você já tem um meio que Deus te dá para você ter o arroz e feijão dentro de casa, não esqueça de servir ao Senhor, porque Ele que morreu por você, Ele te amou antes da fundação do mundo, e é por isso que Cristo veio aqui, por causa de você, fraco pecador, assim como eu, merecíamos nada, mas é porque Deus escolheu, e Ele veio cumprir esse papel. Então, não pendure a sua harpa, levante a cabeça. Se perdermos, vamos chorar. Eu já perdi muito, perdi parte da minha família, não pelo Covid, mas no passado. Eu sei que isso faz parte, porque é um círculo, são fases, de que um tempo é eu, que um tempo é o pastor Alessandro, espero que ele vá primeiro que eu, mas são fases. São momentos que a gente tem que sempre estar preparado. E enquanto estivermos aqui, vamos falar como o apóstolo Paulo falou. Para mim o viver é para Cristo, é para a obra, é para pegar a harpa e tirar de lá e tocar. É para cantar, é para sorrir, é para nos alegrarmos no Senhor, é para adorar ao Senhor. Para mim o viver então é Cristo. E o morrer é lucro. Eu brinco com os colegas, falo, o dia da minha morte lá no velório, lá, vocês podem sentar no canto, contar história, rir. Agora não está tendo mais virar à noite, né? É tão gostoso de virar à noite, que a gente junta uns colegas, começa a conversar. Mas no meu dia vocês podem rir. E se quiser fazer churrasco, pode fazer churrasco. Pode festejar. Porque eu estou nos céus. E eu falo churrasco, está caro, né? Sei que vocês não vão fazer. Mas nos alegrar. Estar com o Senhor. Eu queria que você pensasse nisso tudo, que nós vamos estar orando, meus amados. E para essa oração, eu queria só contar um caso que eu participei no ofício fúnebre, que participei em Ouro Preto do Oeste, alguns dias atrás. Tem o pastor Heleno, que tinha a sua filha, Joquebede, que veio a falecer de câncer, e participei ali daquele trabalho do ofício fúnebre, fiz parte até. E no final, a esposa do pastor pediu a palavra, pastor Heleno, né, Joel Mário, e ela fez o agradecimento, falou tudo, e ela pediu para cantar uma música, o qual nós fizemos parte do refrão. As mesmas frases que Jó falou, ela falou também numa música. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Menino, que difícil. Que difícil uma mãe diante, no momento como a ele, poder cantar isso. E eu tenho certeza que ela cantou, é porque ela sabia aonde a Joquebede se encontrava. Ela tinha certeza. Outro ponto importante entender aí é que ela sabia que Deus um dia nos entrega e um dia Deus leva. Um dia eu estou aqui, é o dia de nascer, mas vai ter o dia de morrer. Mas enquanto estamos aqui, vamos pegar as harpas e vamos adorar ao Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Logo após a minha oração, a equipe de música aqui da primeira igreja estará cantando. E eu queria dizer a você que está aí, se você tem dúvida, pedido de oração, faça aí no chat. Eu não sei como é que está o Face, se melhorou, porque no começo parece que estava difícil, mas se você está acompanhando no Face também, faça um pedido. Se você teve dúvida, pode fazer aí que os colegas também poderão nos auxiliar e responder para você. Diga um amém, fala que você quer um compromisso mais sério com Jesus, expressa isso, mas não se cale, não abaixe a cabeça, não se acomode, não se assente, mas levante a cabeça e vá. Vamos orar nesse momento. Deus amado,
O Senhor, nesse período, tem nos ensinado. E é algo didático, Pai, porque nós estamos vendo, nós estamos acompanhando. Nós, como pastores, temos ido aos hospitais quando somos chamados para orar por pessoas que não têm mais condição pela medicina, Pai Santo. Pessoas que aguardam milagres. Pai amado, nós cremos que tudo isso está acontecendo é porque o homem, assim como no passado virou as costas para o Senhor, os homens hoje têm virado as costas. Pai amado, há um ano atrás, no Carnaval de Rio de Janeiro, o pessoal brincou com o nome de Jesus, desfilando naquela apoteose. Como é triste ver as pessoas não levar a sério que Deus existe. Mesmo cristãos, que muitos deles têm pendurado a sua harpa, não consegue louvar a Deus. Está acomodado, está de cabeça baixa, mesmo tendo o arroz e o feijão dentro de casa, mesmo estando debaixo de um teto. Muitos ainda estão trabalhando, não estão desempregados, mas estão de cabeça baixa, Pai. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai, e levante-as, Pai. Desperte-as, para que acorde para a vida, sabendo que enquanto estiver aqui, é para viver para o Senhor. A nossa terra não é essa, Pai. A nossa terra será o novo céus e a nova terra, onde o Senhor está nos preparando. Ó Pai, aqueles que estão ouvindo a mensagem nesse momento e ainda não se converteu, tem medo da morte, que esta palavra seja uma palavra de transformação, seja uma palavra de mudança, seja uma palavra de novo nascimento para essas vidas. Converta, mude, Pai, para que eles possam sentir o prazer de ter o Senhor, para sentir o prazer de ter a convicção da vida eterna. O Senhor diz que é para nós pensarmos nos céus e nas coisas dos céus. E é por isso, Pai, que esta mensagem leve o teu povo que ainda estão vivendo aqui a pensar e a olhar para os céus, para que o Senhor volte. Maranata, vem, Senhor Jesus. E essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a você que ouviu, que compartilhou, que está nos acompanhando, que está dando um joia. Compartilhe.